Lá em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 26. Provérbios 4, 26. Quem for encontrando, está em liberdade de glorificar a Jesus. Provérbios, capítulo 4, versículo 26. Amém? A palavra de Deus diz assim: veja bem por onde anda, e seus passos serão seguros. Na tradução NBV, diz assim: pense bem antes de dar qualquer passo, e você andará sempre pelo caminho do bem. Sabe, eu estava fazendo um atendimento essa semana. É interessante que quando eu estou fazendo os atendimentos com a bispa pastoral, ao mesmo tempo que eu estou ali com a bispa meditando em Deus, o que passar por aquele irmão ou por aquela irmã que está sentado conosco, está sentado ali para ouvir uma direção, um norte para aquilo que ele está passando. Ao mesmo tempo, aquilo que Deus vai trazendo para nós, para mim, para a bispa, eu começo a meditar e começo a prestar atenção àquilo que Deus está trazendo, e até mesmo mensagens até surgem durante um atendimento. E Deus me deu um tema para a mensagem de hoje, que é decisões mudam destinos. Fala assim comigo: decisões mudam destinos. Decisões são capazes, é capaz de mudar destino. Pode mudar para o bem ou para o mal, ou para as coisas boas ou para as coisas ruins. E todos nós vai chegar um momento que nós vamos ter uma tomada de decisões. Ou seja, às vezes há pessoas que querem que Deus decida por ele. Nem sempre. Há momentos que nós vamos ter que decidir. E muitas decisões que tomamos, que estão alinhadas com a de Deus, nós vamos colher daquilo que o mesmo pastor disse: coisas boas. Se nós decidirmos pelo Espírito, vamos colher pelo Espírito. Eu aprendi uma coisa com Deus: tomar decisão debaixo de pressão é o pior momento. É o pior momento de nós tomarmos uma decisão quando você está vivendo uma pressão na tua vida. Ou quando você está naquele dia mal. Você está enfrentando aquele dia que você precisa decidir. Eu vi uma frase que diz assim: orem pelas suas decisões para não ter que orar pelas consequências. Olha que interessante. Ore para você decidir, para depois você não ter que orar pela consequência da sua decisão. E muitas pessoas, por não saber esperar em Deus, tomam decisões precipitadas pela carne e não percebem que essas decisões no futuro vai mudar o destino dela. E a decisão, ela é muito importante. Tem decisões que eu tomei na minha vida que o Senhor somente me levou a orar. Tem decisões que já tomei errada, tem decisões que já tomamos certo. Só que aqui o provérbio está dizendo: pense bem antes de você dar qualquer passo na sua vida. Toma cuidado antes de você tomar uma decisão. Nós, como cristão, além de pensar bem, nós temos que orar. Nós temos que perguntar para Deus. Olha o que diz Provérbios 16:3.
Provérbios capítulo 16, versículo 3. Deixe nas mãos do Senhor. Provérbios 16, 3. Quem for encontrando pode glorificar. Ali está numa tradução diferente, mas na minha tradução que eu vou ler aqui, da NBV, Nova Bíblia Viva. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Confia no Senhor todo o tempo. Confia no que Ele pode fazer. Mas preste bem atenção. Há decisões que você vai ter que tomar na tua vida, que Deus não vai decidir por você. Ele somente vai te orientar. Quantas pessoas não pensam antes de falar alguma coisa? Falam o que vem na hora da ira, na hora da raiva. Quem já não teve um momento de ira na vida? Só que a ira, ela passa a ser controladora da minha vida quando eu dou lugar para o diabo. Quando eu externo o que eu estou sentindo. Por isso nós não podemos deixar a ira entrar no coração. Quantas vezes você teve aquele momento que você queria tomar uma decisão, agora eu vou fazer, e de repente o Espírito Santo falou para você assim: não faça nada, não fale nada, não deixa a ira entrar no teu coração. Você vai ver depois lá na frente que valeu a pena você aquietar. Porém, muitas vezes, quando nós não sabemos o como decidir, deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz. Fala assim comigo: eu tenho que aprender a deixar tudo nas mãos do meu Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Olha só, em Provérbios capítulo 11, versículo 14, diz assim: uma nação, Provérbios 11, 14. Parece que eu não vou sair do Provérbios hoje, hein? Provérbios 11, 14. Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Não havendo sabe a direção, cai o povo, mas a multidão de conselheiros há segurança. Eu preciso tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. E muitas vezes, qual é o conselheiro nessa hora? Lembra aquele emprego que você estava? Que você estava debaixo de uma pressão e você começava a falar assim: eu estou sob perseguição, estão pegando no meu pé. Lembra que era para você ter ficado quieto e você não ficou? Lembra que não era para você ter saído de lá? Era para você ter esperado Deus te direcionar. Mas você decidiu antes do tempo. Há decisões que nós vamos ter boas colheitas, mas há decisões que nós vamos ter colheitas ruins. E pode ser que alguém está aqui esta noite, está vivendo uma fase desafiadora, ou alguma coisa está lhe acontecendo, pode ser por decisões que um dia você tomou. E hoje está vindo. E a palavra decisão, ela vem do latim, significa cortar fora. Fala assim comigo: cortar fora. Fala assim comigo: decisão é cortar fora. Quando eu decido alguma coisa, fala assim: quando eu decido, eu preciso aprender a cortar alguma coisa da minha vida. Para que o que nós temos que aprender, quando vamos decidir algo, nós temos que cortar fora. Para que eu possa viver o que Deus tem de novidade para mim. Não adianta você querer decidir algo na sua vida que Deus está te levando a decidir, e isso está dependendo de você. Você entender que Deus está te levando para uma decisão que possa estar contrária
aquilo que você quer. Mas só que nós temos que entender que decisão é cortar fora. E como é que eu vou decidir viver algo novo se eu não eliminei aquilo da minha vida que está atrapalhando? Então, quando eu decido alguma coisa, eu estou fazendo o quê? Eu estou eliminando, cortando fora algo. Ou eu estou cortando aquilo que poderia ser bênção na minha vida, ou eu estou cortando aquilo que está me atrapalhando para viver o novo que Deus tem para mim. Quem está comigo aqui dá glória a Deus. De repente você está aqui esta noite, você está aqui, Deus está te colocando de uma certa forma na parede, levando a você entender que decisão é algo que nós não temos que pensar, amanhã eu vou deixar, eu vou ver como é que vai ser. Vai chegar um momento que você vai ter que decidir. E muitas vezes a nossa decisão, vamos ter que cortar alguma coisa. Vamos ter que cortar algo da nossa vida para que o melhor de Deus chegue para nós. Nós queremos que Deus faça algo, queremos que Deus mude, mas Deus está dizendo, ei, você precisa decidir nessa noite o que você quer. De repente Deus está mostrando para você um relacionamento, Deus está mostrando para você algo, e você está insistindo em algo que não está te fazendo bem, está sendo tóxico para a sua vida. Mas também você precisa cortar fora algo dentro de você. Você precisa decidir a viver esta nova criatura que passamos a ser quando passamos a ser do Senhor. É interessante. Deus, ele vai falando conosco. Deus, ele fala. Deus, ele fala de novo. Deus, quando ele vai tratando com você, vem no culto, Deus falou com você, mas você precisa decidir. Aí você vai embora. Aí Deus usa alguém, fala a mesma coisa. Falou de novo. E Deus está falando para você, enquanto você não decidir cortar fora, você vai ficar assim. Tem coisas que Deus já tirou da tua vida e você quer trazer de volta. Você já decidiu um dia largar, mas você trouxe de volta e olha o peso que está sendo para você. É a mesma coisa eu querer ser o pastor e querer viver algo que eu era antes. Não vai combinar. Não vai combinar. Então tem muitas pessoas sofrendo porque não entenderam que decisões nós podemos ter um futuro maravilhoso, mas também podemos atrapalhar o nosso amanhã. Que pode ser que a decisão que você tem tomado para a sua vida realmente não está acontecendo nada hoje. Mas eu garanto para você, se a minha decisão estiver alinhada com Deus, eu vou colher coisas boas. Tem hora que você tem que decidir, a sua decisão é ficar calado. Eu decido ficar em silêncio. Tem um momento certo de você falar, mas tem um momento certo também de você ficar calado. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui esta noite já foram, já passaram por esse momento, ou possam estar passando por esse momento de decidir. Só que agora Deus trouxe você aqui esta noite para te dizer, está na hora de você cortar fora. Quem está aqui comigo dá glória a Deus? Está na hora de você dizer, chega, eu vou decidir. Que o Espírito Santo ilumine. O Espírito Santo no espírito do homem é como uma luz, pum, acende. Aí você fala, nossa, eu senti algo. Parece que Deus falou comigo. É quando o Espírito Santo ele trata com você, é como uma luz que acende, assim, ó, pum. E Deus está te levando a decidir, a mudar este comportamento, a você decidir a cortar definitivamente isso que você vem arrastando por anos. E olha só, não mudou nada. E uma das piores decisões na vida do ser humano é quando ele decide pelos outros. Ele decide para agradar alguém. Ou seja, ele busca a opinião de outros e ele acaba tendo problemas. Deixa eu te dar um exemplo.
de alguém que decidiu, não por ele, mas pela maioria do jeito que queria. Estão querendo assim, eu vou fazer assim também. Qual foi a decisão? Não chegaram na terra prometida. Porque foram pela maioria. Até quando você vai decidir pela maioria? Até quando a maioria vai influenciar na sua decisão? Até quando pessoas, em vez de ser bons conselheiros na tua vida, mas estão te influenciando a tomar decisões erradas? Se o nosso Deus, Ele garante que nós comeremos o melhor desta terra, mas para vivermos isto, existe uma palavra que é um desafio para muitos: obediência. Obedecer a Deus e a sua palavra. Deus disse para aqueles homens: a terra que vocês vão entrar, eu quero que vocês vão espiá-la, que esta terra eu vou dar a vocês. E Deus fala para eles assim, esforçai-vos e sejam corajosos. Tomai o fruto da terra e tragam aqui. Eles trouxeram o fruto, porque aquele momento era dia de colheitas, de uvas. Que coisa! Só que quando eles chegam, eles vão voltando, eles vão, olham, ver pessoas como gigantes, eles ficaram preocupados. E Deus vai dizer no capítulo 14, número 11, de Números 14, versículo 11, Deus vai dizer assim: até quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vai crer em mim, embora eu tenha feito tanto milagre entre eles? Eu estou mostrando para eles o que vai ser, eu estou mostrando para eles o que eu estou preparando, mas ainda me rejeita, não aceita o meu conselho. Até quando você vai ficar assim? Deus te chamou aqui esta noite para dizer: chega, corta fora, vai para o novo que Deus preparou para você. Não, quem está aqui comigo dá glória a Deus. É hora de a igreja de Jesus entender: vamos cortar fora algumas coisas. Tem passado que tem força na tua vida, e esse passado não te deixa decidir nada, te travou. Você não avança, você não anda. Só que muitas vezes você ia tomar uma decisão na tua vida, mas por causa de outros que influenciavam na tua vida, você decidiu para agradar alguém. A bispa Simone, minha esposa, ela não decide para me agradar. Quando nós decidimos algo, nós decidimos juntos. Porque Amós capítulo 3, versículo 3 vai dizer: como andarão dois juntos se não há concordância? Então a decisão minha e dela, como marido e mulher, tem que estar alinhado com a vontade de quem? De Deus. E muitas vezes nós tivemos que cortar coisas da nossa vida para poder tomarmos decisão. Por exemplo, para vir embora para Jacareí. Nós não viemos porque o meu pastor me disse: vai para lá, que eu vou te dar casa, comida, gasolina. Não, nada disso. Eu não tinha nem salário, não tinha carro, não tinha nem aluguel pastoral, nada. Nós viemos porque amamos. Só que eu tive que chegar para o meu pastor e dizer assim: se eu me abençoo para ir embora para Jacareí, abençoo. Eu tive que cortar muita coisa para chegar aqui. E uma das coisas que eu tive que cortar era o medo de enfrentar a realidade e acreditar que Deus estava comigo. Quando eu estava um dia para mudar para cá, me deu um frio na barriga. Eu falei: amor, e agora? Eu falei assim: nem pensa, vamos embora, que já decidimos. Eu falei: amém, vamos embora. E quando nós decidimos, chegamos nessa cidade, e em alguns momentos da nossa vida, parece que em vez de dar certo algumas coisas, parece que começa a dar errado. Na igreja dando certo, mas para nós não. E aí? É onde você tem que entender
que é onde fala em Provérbios: confia as tuas obras no Senhor. Deus me falou uma coisa: eu quero que você faça isso, só que você vai ter que decidir. Seria muito simples, né, meus irmãos? Deus pegar eu aqui no colo e falar assim: vamos, meu filho, eu te levo como um filho meu, no colinho, eu te coloco lá, eu vou te dar tudo que você quer. Não, meu querido, ele só disse, como disse para Abraão: vai. Tem coisas que Deus não vai mostrar para você. Ele não vai mostrar o que vai ser. Ele não vai dizer o processo que você vai passar. No meio. Pode ser que você está vivendo um processo da tua vida e a decisão que você tomou está alinhada com Deus, mas você está vivendo um processo. Deus não vai dizer: olha, você vai passar por um momento X. Não, Deus não fala. Deus só fala para você: faça, decida. Agora, se eu não quero decidir, Ele é um Deus maravilhoso que nos ama. Só que a minha decisão não estou cortando nada. Eu vou continuar daquele mesmo jeito. Tudo bem, você pode estar falando para mim aqui hoje, você pode estar pensando, dependente da sua idade, você pode falar assim: ah, mas não é fácil tomar a decisão. Dependendo do momento. E quando você vai tomar a decisão, você não está vendo nada. Você não vê nada te dando uma garantia. A única coisa que você vê é pela fé, é Deus te direcionando. Só que tem coisas que você possa estar insistindo hoje e você está começando a pagar preço sem precisar. É a sua decisão. Deus, Ele respeita. Deus respeita o que nós decidimos. Deus é lindo. Deus é educado. Deus não vai ficar falando na tua cara: tá vendo? Eu te falei aquele dia. Não vai fazer isso. Só que Ele vai te fazer lembrar a sua decisão que você tomou aquele dia, ou te trouxe aqui hoje. Ele está dizendo assim: filho, eu quero te levar para o novo. Eu quero te levar para algo maior, melhor, um novo tempo da tua vida. Essa história que eu já preparei para você, mas para você ainda é nova. Mas eu já preparei. Só que para isso você precisa o quê? Decisões mudam destinos. Você pode dizer comigo: decisões mudam destinos. Agora veja aqui comigo. Preste bem atenção. Eu estou chegando ao final. Veja aqui. Só um minuto. Escute o que eu vou te falar. Quem conhece Mateus? Não, meu filho. Mateus, capítulo de Mateus, Mateus publicano. Quem já ouviu falar de Mateus? A maioria, né? Certo. Pensa comigo aqui uma coisa. Eu quero só para fechar esta mensagem. Mateus, ele era um publicano. É como alguém que ganhou uma licitação. E este homem vai ser alguém que vai representar Roma, aonde ele vai fazer cobrança de impostos. Então veja bem, para a maioria das pessoas, um homem como Mateus, como ele era odiado. Porém, Mateus, para ele, isso era muito bom. Que o que ele cobrava, passava daquela cota, ele também tinha para ele o que passava. Então presta bem atenção. Mateus ganhava muito dinheiro por ser cobrador de impostos, mas era odiado pelas pessoas. Muita gente queria estar no lugar de Mateus naquela época. Está naquela mesa que ele estava. E Mateus, ele lutou muito, com certeza, para poder chegar àquela mesa, para ser esse cobrador de impostos. Olha que interessante. Então, para quem olhava para Mateus, o publicano, ele estava bem. Quem olhava para ele, às vezes, esse cara ganha dinheiro. Esse cara está bem.
ele tomou essa decisão de fazer parte desse meio. Porém, nós vamos ver aqui que este Mateus, tudo que ele fazia para Roma era eficiente, era um bom cobrador de impostos, e muitos, como eu disse, desejavam ter a vida desse homem. Aquele homem, ele gastava a sua vida com aquilo que era caro, que era desejável. Mas só que aquilo que ele fazia, com certeza, não preenchia aqui dentro a vida de Mateus. Você vai entender o que eu estou te falando. Ele conseguiu estar numa posição e ter uma condição financeira, que muitos aqui podiam dizer, nossa, eu vejo a hora minha vida financeira melhorar. Glória a Deus. Pede para quem é dono, o Senhor. Ele é o dono da prata e o ouro. É Ele que vai prover para a tua vida. Fala assim, ô glória. Amém. Só que nem tudo que eu e você desejamos na nossa vida, queremos ter, vai preencher a nossa vida. Será que Mateus, pela decisão que ele tomou de ser um cobrador de impostos, ele era um homem que dentro dele não existia nenhum tipo de vazio? Porque eu já vi pessoas, alô, não é ninguém. Eu já vi tantas pessoas dizer assim, eu quero casar. E casou, mas continua do mesmo jeito. Eu quero comprar aquele carro, porque se eu ganhar aquele carro, comprar aquele carro, eu vou ser feliz, porque é o carro do meu sonho, glória a Deus. Só que comprou o carro, Deus deu condição para comprar o carro. Só que passou um mês, aquela pessoa estava vazia de novo. Se eu trabalhar naquela empresa, olha, a minha vida está feita. Se eu entrar naquela empresa, eu era assim. Eu falei para mim, se eu voltar a trabalhar naquela empresa que eu trabalhava, é o que eu preciso. Eu vou ganhar muito bem. Eu consegui voltar. Eu fiquei 15 dias batendo na casa do gerente do setor da onde eu queria voltar. O homem não estava me aguentando mais. Porque o pai daquela coisa disse para mim, vai lá que você vai conseguir. Eu fui. Eu consegui, voltei com um cargo melhor, com um salário melhor. Agora pergunta para mim se eu era feliz. Nos primeiros meses eu fiquei. A hora que veio, porque aquela época era talão de cheque. Quando eu peguei o talão de cheque, Itaú, 5 estrelas, pastor Lucas. Eu falei assim, eu com talão de cheque Itaú, nossa, eu estou bonito. Eu fazia questão dos meus amigos ver eu assinando o Florival. Falei, meu Deus, eu estou me sentindo cara com esse cheque. Eu não tinha dinheiro na conta, gente. Mas eu me senti o máximo. Veio 3 talão de uma vez. Eu cheguei em casa para a bispa e falei assim, olha só o talão. Hoje nem usa mais, né? Agora veja, passou alguns meses, aquele vazio que eu achei que estava preenchido, não estava. E quantas pessoas desejavam entrar lá e não conseguiam. Então eu estava em busca de alguma coisa para preencher minha vida e eu não encontrava. Agora veja, Mateus, voltando a Mateus, ele pagou um preço muito alto para chegar onde ele chegou. Só que aqui nós vamos ver uma coisa interessante. Salomão, ele vai dizer uma coisa, a pessoa que ama o dinheiro nunca tem o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é ilusão. Quanto mais se tem, mais se gasta. Qual é então a vantagem da riqueza, se não ver o dinheiro fugir rapidamente das nossas mãos? Salomão está dizendo isso.
Ele está dizendo também em Provérbios 23, do 4 ao 5. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Riquezas desaparecem. Assim como você as contempla, elas criam asas e voam como águias do céu. Salomão ele estava dizendo assim, olha, muitas vezes somos estimulados por alguma coisa que assistimos, enxergamos numa internet, numa rede social, e vamos ver que tudo isso não faz sentido para a vida de alguém. A questão é que Deus trouxe eu aqui você esta noite, é para começar a entender o que é tomar uma decisão. É cortar fora. Fala comigo de novo. Decisão. É cortar fora. Nós não estamos aqui dizendo que você, quando eu li esta questão de finanças ou financeiro, se o Senhor abrir os céus e derramar para você a prosperidade dele, irmão, que essa sua prosperidade triplique, mas que ela seja bênção na tua vida. Mas eu quero aqui encerrar e dizer para você, Mateus estava numa mesa, recebendo. Ele tinha um vazio. Como que o senhor sabe que ele tinha um vazio? Eu vou te dizer. Quando Jesus ele para, ele olha nos olhos de Mateus. Segue-me. Estou arrepiado. O que Mateus fez? Eu vou pensar, eu vou orar, porque eu lutei muito para estar aqui. Não, Mateus na mesma hora, na mesa que recebia, ele faz o quê? Sai. Ele decidiu. Por que ele tomou essa decisão? Me pergunte, por quê? Porque os olhos de Jesus alcançou quem? Mateus. E Jesus está alcançando você esta noite. Não, você não está entendendo. Vou falar de novo. Olha quem está alcançando você esta noite. Mateus, ele larga tudo aquilo que ele levou tempo para conquistar. Meu Deus, gente, começo a pensar, que loucura, né? Você imagina só a cena, o homem que recebia, estava bem financeiramente, Jesus só olha nos olhos dele. Imagina a cena, Jesus olhando dentro dos teus olhos agora dizendo assim, segue-me. Meus amados, no mesmo instante Mateus toma uma decisão. Fala assim comigo, ele cortou tudo fora. Fala assim comigo, ele decidiu a seguir Jesus. Porque ele levanta da mesa, ele não se preocupa com mais nada ali e ele segue Jesus. Porque Jesus alcançou onde estava vazio. Jesus sabe muito bem onde está esse vazio. Agora Mateus, ele vai dar uma festa na casa dele. E quem que ele chama para a festa? Pessoas igual a ele. Pessoas igual ele estava. Ele senta na mesa. Ele não está mais na mesa que recebe, mas ele estava na mesa que oferece. Você não entendeu? Sabe quando Jesus encontra, você encontra com Jesus, você sabe o que você está decidido o que você quer. Então Mateus está sentado numa mesa que não recebe, mas ele está numa mesa sentado oferecendo o quê? Festa para aquelas pessoas. Olha, eu quero compartilhar com vocês, eu estou numa alegria tão linda. Eu tomei uma decisão lá na Redenção Plena na quarta-feira. Eu tomei uma decisão que a minha vida mudou. Eu tenho certeza que as decisões que eu tomei agora em Jesus, tudo que vai ser na minha vida aqui na terra, vai ser uma consequência da minha decisão em Cristo Jesus. A quem está aqui, dá glória a Deus. Aleluia. Fala assim comigo, Mateus está em outra mesa. Só que nesta mesa, ele está feliz. Você entendeu? Quando Mateus estava cobrando impostos, você via felicidade. Você via alegria. De repente, Deus tem abrido as portas para você, você tem vivido uma vida boa,
glória a Deus por isso, um bom emprego. Ninguém está mandando você largar tudo, vender tudo, nada disso. Mas às vezes você tem tudo, mas você precisa tomar uma decisão. Às vezes é um passado, é algo que você está insistindo. Mateus, ele está feliz. Ele não está recebendo mais nada. Mas agora, ele está oferecendo. Senta aqui na mesa que eu vou te dar uma festa. Na casa de Mateus, como diz Mateus 9:10, diz assim: mais tarde, quando Jesus e seus discípulos, Mateus capítulo 9, versículo 10, mais tarde, quando Jesus e seus discípulos almoçavam na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam lá como convidados. Você viu quem estava com Mateus? Aqueles que eram igual a ele. Você está vendo que aquilo que Deus te dá não é para guardar com você? É para você oferecer. Imagine só os dons que Deus dá para mim e eu guardar para mim. Não, Ele quer que eu ofereça para você. Então você veja que Mateus está feliz agora, porque ele tomou uma decisão. Decisões mudam destinos. Você pode ficar de pé, por gentileza?